Namastê. Boa noite, pessoal. Eu sou o Mestre Aleph e nós estamos aqui para continuar a nossa série DAT, hoje com o tema O Sacrifício de Isaac. Eu vou te pedir um favor. Assista esse vídeo hoje de maneira diferente. Quer dizer, para o que você estiver fazendo, olha para mim, concentre-se no que eu vou ensinar, porque hoje nós vamos desconstruir algo importantíssimo. Para você ter uma ideia, eu estou tentando colocar esse vídeo no ar desde o dia 31 de janeiro, quando o meu canal Mestre Aleph Shintoísmo Cristão foi tirado do ar. Eu já tinha feito uma primeira versão desse vídeo, essa é a segunda. Inclusive perdi a primeira versão desse vídeo. Então eu peço a você que se concentre e receba a iluminação. Ok? Vamos lá. Eu não vou gastar muito tempo no texto de Gênesis 22, que é onde o sacrifício de Isaac é descrito. Depois, se você quiser, você dá uma lida. Gênesis 22, do 1 até o 19. Eu vou entrar nesse texto e a partir daqui eu vou traçar a importância, o verdadeiro significado desse sacrifício. Ok? Primeira coisa que você tem que observar. Quando Jeová pede a Abraão o sacrifício de Isaac, ele diz: vá até a terra de Moriá para me oferecer teu único filho. Mas tem uma questão aí. Primeiro, você sabe que Isaac não é o único filho de Abraão. Ele tem Ismael também, mesmo que ele tenha mandado Ismael embora. Outra coisa é que, pelo que eu já falei em vídeos anteriores, Isaac não é filho de Abraão. Então você percebe o seguinte: esta fala de Jeová deve ser entendida de outro modo. Toma meu único filho. O único filho que Jeová tem, então. Entender isso vai nos fazer compreender o significado deste gesto que Abraão vai realizar. Abraão vai levar o filho, como você já deve ter visto em alguma novela, alguma minissérie, algum filme, alguma coisa por aí, ou em alguma igreja. Ele vai subir o monte, vai deitar o menino para ser sacrificado. Na última hora o anjo vai interromper e dirá a seguinte frase. Gênesis 22, versículo 12. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único. Agora sei que temes. Por que Abraão precisa passar por esse teste? Vocês devem lembrar, nos DAT anteriores, que eu falei que Abraão foi para Canaã, mas ele duvidou que aquela era a terra prometida, ele foi para o Egito. Ele duvidou que Deus ia protegê-lo no Egito, né, e ofereceu a esposa para o faraó. Ele duvidou que receberia a herança de um filho e teve um filho com a sua escrava Agar. Abraão é o cara que duvida. Obviamente Jeová está duvidando da fidelidade de Abraão e o coloca na prova definitiva. Ok, vimos o aspecto mais simples do texto. Abraão é posto à prova porque ele deu motivo para Deus desconfiar dele até aqui. Poderíamos parar aqui. Mas esse texto tem um significado muito mais profundo. E eu vou tentar descortinar com vocês esse significado, indo para outros textos da própria Bíblia e para os textos de rabinos, para que você entenda o que Abraão, através de Isaac, começou ali. O que é que ele fez? E como aquilo atinge a tua vida e a minha vida. Ok? Gostaria que você, se tiver uma Bíblia à mão aí, anota esse texto, você pode ler depois. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Versículo 1. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Esse texto, ele é um texto duplicado. Existe um texto semelhante a ele em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Leia esses textos juntos. Você ouviu aqui: Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento. Mas em 2 Samuel,
você não lê que Satã se levantou, você lê que acendeu-se a ira de Jeová contra Israel. Então você vê num texto é Jeová que se ira contra Israel e no outro é Satã que incita Davi. Em 2 Samuel, Jeová incita Davi. Em 1 Crônicas, Satã incita Davi. E aí, para bom entendedor, pingo é letra, né? Davi vai fazer o censo do povo. Por algum motivo ele vai entender que isso é pecado. E é um barato, o embromólogo desesperado tentando entender onde que está o pecado. E você fala, sério mesmo que teólogo gasta tempo com isso? Gasta. Os embromólogos gastam tempo entendendo qual foi o pecado de Davi. Porque Davi vai enumerar o povo e aí ele vai sentir que pecou. E não percebe a grande armadilha. Não tem nenhum mandamento que proíba o povo de ser numerado. Não existe. Davi sente que pecou porque Jeová faz ele sentir que pecou. A ideia de pecado, o peso pelo pecado, a angústia por ter desobedecido a Deus é obra do Espírito de Jeová em Davi. Porque ele precisa de Davi assim como ele precisou de Abraão. Olha só, me acompanha aqui. Verso 7 de 1 Crônicas 21. Deus viu com desgosto esse fato e feriu Israel. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente fazendo tal coisa. Davi já tinha sentido o peso. Aqui no texto de Crônicas não aparece, mas em 2 Samuel aparece. Pequei gravemente fazendo tal coisa, mas agora perdoa, eu te peço, essa falta a teu servo, pois cometi uma grande loucura. Nossa, numerou o povo, levantou um censo. Meu Deus, o IBGE comete grande loucura. Jeová disse então a Gade, o vidente de Davi, vai dizer a Davi, assim fala Jeová, eu te proponho 3 coisas, escolhe uma delas e eu te farei. Veio, pois, Gade até Davi e disse-lhe, assim fala Jeová, escolhe ou 3 anos de fome, ou uma derrota de 3 meses diante dos teus adversários, atingindo-te a espada dos teus adversários, ou ainda a espada de Jeová, e 3 dias de peste na terra, devastando o anjo do Senhor todo o território de Israel. Pondera agora o que devo responder àquele que me envia. Presta atenção, Davi não está nas mãos de Jeová para o castigo. Ele pode escolher o castigo. Veja só a trama. Você sente que pecou, aí você vai até Deus em busca de penitência, ele diz, olha, aqui estão as penitências. E esse texto destrói o que se prega em igreja evangélica. Que você está numa igreja, que o pastor é corrupto, é ladrão, é mentiroso, é bandido, e você não tem nada a ver com isso, que ele vai se ver com Deus. Mentira. O líder representa o povo todo, como você vai ver aqui. Aí Davi vai pensar, né? Estou numa grande aflição. A felicidade de quem serve a Jeová, né? Ele faz isso. Que eu caia nas mãos de Jeová, pois imensa é sua misericórdia, mas não caia nas mãos dos homens. Jeová enviou, portanto, a peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Você que está numa igreja evangélica, que segue o Silas Malafaia, que segue o Edir Macedo, o Aldemiro Santiago, você diz assim, ele está roubando, ele está pecando, mas isso é ele com Deus, ele vai se ver com Deus. Você está enganado. Tua vida está uma merda, mesmo que você seja um cara honesto, sua vida está uma merda, deve continuar uma merda, porque o que ele faz recai sobre você. Você pode até perder a vida. Depois não diz que ninguém te avisou. Bom, eu também não vou ler esse texto inteiro, tá? Porque o nosso assunto é o sacrifício de Isaac e eu quero mostrar como isso se combina. O que acontece? Davi vai oferecer um sacrifício para aplacar Jeová. Então ele vai até um lugar que é chamado a Eira de Araúna para oferecer sacrifício. Quando ele chega lá, ele adquire esse lugar, ele compra esse lugar e ele oferece sacrifícios ali. E o sacrifício que ele oferece ali vai aplacar a ira de Jeová. Ou seja, tudo foi feito para que o sacrifício fosse realizado. Toda a trama de Jeová tinha o objetivo de levar Davi àquele momento. Assim como tudo que ele fez com Abraão tinha o objetivo de levar Abraão àquele momento. O do sacrifício de Isaac.
Vai ver que a história de Abraão acaba logo depois. O objetivo é levar Abraão àquele sacrifício. O objetivo é levar Davi àquele sacrifício. Por quê? O que vai acontecer? Você avançando um pouco, depois a gente vai voltar aqui para 1 Crônicas. Mas agora a gente vai no segundo livro de Crônicas, capítulo 3, verso 1. Salomão começou então a construção da casa de Jeová em Jerusalém, sobre o monte Moriá, onde seu pai Davi tivera uma visão, no lugar preparado por Davi, na eira de Ornã, o Jebuseu. A eira de Araúna é a eira de Ornã, lá em 2 Samuel, Araúna, em Crônicas, Ornã. Veja só, ele diz, o templo de Israel vai ser construído no Monte Moriá, aonde Davi teve uma visão, na ilha de Ornã, o Jebuseu, onde Davi ofereceu sacrifício. Lá em Gênesis 22, Abraão é levado para a terra de Moriá. Ou seja, Isaque foi oferecido em sacrifício no mesmo lugar aonde Davi oferece sacrifício, no mesmo lugar aonde Salomão vai erigir o templo para Jeová. Que visão Davi teve? Ele teve a visão do anjo. Não, não foi. Voltemos para 1 Crônicas. Capítulo 28, versículo 11. Davi deu a seu filho Salomão o modelo do pórtico, das construções, dos armazéns, das salas superiores, dos aposentos interiores, da sala do propiciatário. Deu-lhe também a descrição de tudo que tinha em mente. Sobre os átrios do templo de Jeová, as salas ao redor, ele vai descrever tudo aquilo que ele viu. Quer dizer, Davi teve uma visão do templo. Do templo. E aí, no verso 18, deu-lhe o modelo do carro divino dos querubins de ouro com as asas abertas, cobrindo a arca da aliança de Jeová. É engraçado, né? Não foi Moisés que construiu a arca? Como é que Davi é que teve a visão da arca? Não, tudo bem, isso aí fica para contradições da Bíblia, né? Tudo isso segundo que Jeová tinha escrito com sua própria mão, para tornar compreensível todo o trabalho cujo modelo ele dava. Davi psicografou a planta do templo. Entende? Quando Davi vai àquele mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaque e oferece sacrifício ali para aplacar a ira de Jeová que está destruindo o povo, Jeová e Davi se unem numa só pessoa. Davi tem a visão do templo e pela mão de Davi, Jeová desenha o templo. Faz a planta do templo que será entregue para Salomão edificar o templo. Deixa eu ler aqui uma coisa para vocês. Eu estou lendo aqui com a Torá. Mas Torá não são 5 livros de Moisés, exato. Mas eu estou com a Torá hebraica, em português hebraico. E aqui tem uma nota em Gênesis 22, muito interessante. Veja só, o rabino Samson Rafael Hirsch, em seu conhecido comentário sobre a Torá, comenta: se é verdade aquilo que os mestres ensinam, que o nome Moriá indica a localidade da qual saiu o ensino, o esclarecimento, se foi neste lugar que Caim e Abel ofertaram os primeiros sacrifícios, se foi neste lugar que Noé, quando saiu da arca depois do dilúvio, ofereceu a Deus seu sacrifício de gratidão, olha só, hein? Caim e Abel, Noé, Abraão, Davi, o lugar sendo preparado para aquilo que se construiria ali. Ofereceu a Deus seu sacrifício de gratidão. Se tudo isso é verdade, então devemos concluir que com a indicação do Monte Moriá como lugar consagrado, foi dado a conhecer a Abraão que este seu ato não seria importante e transcendental somente para ele, mas também para gerações vindouras. Ou seja, ele está alegando aqui que Abraão teve uma visão da importância futura deste sacrifício. Evangélico gosta de dizer, não, Abraão não sacrificou Isaque. Eu vou desmentir isso com mais uma nota da Torá e com um texto de um rabino. Veja só. Comentando Gênesis 22:15, a Torá diz assim: somente no fim, com a apreciação divina, foi dado a entender a Abraão
que Deus não queria um sacrifício humano como os pagãos faziam com grandes cerimônias. Não estenda a tua mão ao moço, esta é uma advertência para as gerações futuras. Ninguém pode dispor da pessoa humana, nem sequer de sua própria. A Cabalá mostra o anjo Gabriel no mundo espiritual, sacrificando no altar celestial as almas dos tzadikim. Os tzadikim são justos. Quando Abraão questiona o anjo, se houver um justo, ele pergunta, se houver um tzadikim, se houver um tzadik em Sodoma, a cidade será preservada, 10 tzadikim, tzadikim é o plural. E aqui eu só quero que você observe que quem sacrifica as almas do tzadikim no santuário celeste é Gabriel. Um dia eu explico sobre Gabriel e o que aconteceu. Isto expressa a ideia de que o verdadeiro sacrifício é do Espírito. Se você procurar em sites judaicos, você vai ver que essa é a opinião de todos os rabinos. Abraão estava disposto a matar o filho. Abraão estava disposto a fazer. No seu coração, Abraão fez. Se ele fez, o sacrifício foi efetivo. Abraão sacrificou o seu filho no Monte Moriá. Para terminar, você pode procurar na internet o texto Sacrifício de Animais, escrito pelo Rabino Tzvi Freeman. Você vai encontrar facilmente. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou destacar apenas alguns pontos. Ele é uma conversa, né? O rabino como se estivesse conversando com alguém, respondendo perguntas de alguém. Ele explica o significado dos sacrifícios no templo. Ele comenta, por exemplo, quando uma pessoa trazia um sacrifício, sua concentração mental era crucial. Se sua mente não estivesse concentrada no significado correto e na intenção do sacrifício, tudo poderia ser considerado inútil, ou pior. Veja bem, então quando a pessoa ia ao templo fazer um sacrifício de animais, a mente dela tinha que estar sintonizada corretamente. O sacrifício é espiritual. Veja só. Ele diz, respondendo ao seu inquiridor imaginário, né? Exatamente, este é o mesmo problema que temos com sacrifícios. Precisamos entender que há uma outra dimensão toda aqui que não podemos ver. Com base nessa dimensão, tudo faz sentido. Aí o inquiridor, que dimensão é esta? Bem, há planos da realidade mais elevados que os nossos, reinos espirituais. E mais além, existe toda uma cadeia de mundos agitando-se a partir do plano da luz infinita até chegar a nós e nosso pequeno cosmos físico aqui. Aí, mais abaixo, ele diz, Rabi Itzhak Luria, o Arizal, explica que os sacrifícios eram uma maneira de erguer a matéria e a vitalidade deste mundo a um plano mais elevado. Veja só, hein? Aí o inquiridor, depois de algumas perguntas, diz, o animal tornava-se sagrado, aí o que ele diz, tinha assim um efeito geral sobre todos os animais no mundo. Ou seja, o sacrifício daquele animal tinha um efeito sobre todos os animais. Mas a farinha e o vinho que eram usados com ele, elevava todo o reino vegetal. Mas o sal e a água que levavam o reino inanimado junto com ele, ou seja, um único sacrifício feito no templo elevava toda a natureza para esses planos espirituais. Aí o inquiridor, deixa-me ver se entendi. Você está dizendo que aquilo que a prece consegue no nível espiritual, os sacrifícios conseguiam com o mundo físico? Você está dizendo que o templo era uma espécie de transformador para irradiar a coisa física até os reinos espirituais? E o rabino, você está chegando lá. É por isso que o espaço do templo era tão importante. Você sabe que é uma tradição, essa tradição são os Midrash, o Midrash Rabbah. Os Midrash foram os Midrashim, que são a tradição oral, né, dos livros bíblicos do Antigo Testamento, que começaram a ser colocados em forma escrita a partir do século I. Você sabe que é uma tradição dizendo que o local onde ficava o altar do templo era o lugar onde Adão foi formado. Lembre-se do meu vídeo Jesus e as putas. Caim e Abel faziam seus sacrifícios lá. Noé fez seus sacrifícios lá depois do dilúvio. E Isaac foi amarrado lá. Aí o inquiridor, o que havia de especial nesse lugar? É o lugar onde Yaakov teve o sonho sobre a escada. Yaakov é Jacó. E os anjos subindo e descendo. Ele disse, este é o portal do céu. O inquiridor. Você quer dizer, como dizemos no jargão da internet, um portal? Certo, o rabino. Ou um transformador.
o ponto de contato entre o físico e o espiritual. É isso que os rabinos querem dizer ao falar que quando Deus estava para criar o mundo, o lugar onde começou foi o monte do templo. O inquiridor: o que acontece quando toda essa carne e vinho sobem para lá? Obviamente, diz o rabino, não é mais um bife mastigável quando está no reino espiritual. Mas nós somos seres físicos, portanto não podemos imaginar como é o filé espiritual. Mas há seres conscientes sem corpos físicos, e eles estão no terminal receptor disso tudo. Anjos. Abaixo, no final das perguntas, o inquiridor dirá: o que eles ganham com isso? Se você não estiver entendendo, o templo era um transformador. Tudo que era levado ao templo era transformado em espírito e elevado para seres que eles mesmos dizem estão no terminal receptor, recebendo não apenas o alimento, mas o mundo todo. Tem efeito sobre o mundo todo. Anjos, como eles mesmos dizem. Ele diz que o que eles ganham com isso? Segundo a Kabbalah, o retorno da energia. O inquiridor não entende e ele explica novamente. Porque a energia que eles conseguem é apenas energia direta, filtrada através de muitos estágios. Se vocês olharem para a árvore da vida, vocês vão ver que ela tem várias camadas. Existe um ponto de saída e um ponto de chegada, Keter e Malhut. Nós estamos em Malhut. E eles estão no meio disso, ou seja, a energia passa filtrada em vários estágios. Nós recebemos a energia final, mais condensada e criativa para suster nossa existência nesse mundo. Como nós estamos muito afastados da fonte, nós recebemos uma energia mais condensada. Mas somos o ponto final. Como somos o ponto final, também temos a essência daquela energia. Malhut e Keter. É algo que eles podem conseguir somente quando elevamos a matéria de nosso mundo até o deles. Eles só têm acesso à energia de Deus através de nós. Através de você e de mim. Ele precisava de Abraão, ele precisava de Caim e Abel, ele precisava de Davi. Ele precisava dos sacrifícios que Salomão fez no templo. Você está me dizendo, inquiridor, que os anjos têm um interesse real em nossos sacrifícios? Aí ele responde que agora você fala: mas tudo bem, não tem mais templo. Quer dizer, tem um templo em São Paulo, né? Um templo em São Paulo que foi construído com pedras vindas de Israel. Por que era tão importante? Por que era tão importante que essas pedras viessem de lá? Na Divina Comédia, Dante diz que Jerusalém é o local onde o anjo caído, descendo do céu, abriu um portal para o inferno, em Jerusalém. Aí o Rabi, né? Eles têm um interesse real? Eles têm um interesse real em qualquer coisa boa que façamos. Qualquer mitzvah, mitzvah significa mandamento, que cumprimos, eleva algum aspecto do mundo material. Aí ele pergunta: esses seres conscientes sem corpo estão também envolvidos? Ele responde: sem eles, nem mesmo uma única mitzvah poderia jamais ser cumprida. Veja só por que eu questiono tantos mandamentos do Antigo Testamento. Ele diz que nenhum mandamento, guardar o sábado, não comer carne de porco, nenhuma mitzvah pode ser cumprida sem o auxílio dos anjos. O Talmud afirma que toda vez que a pessoa cumpre uma mitzvah, somente o faz depois que o Altíssimo envia seus anjos para arrumar tudo para que ele cumpra. Aí, no último comentário, o Rabino diz: é por isso que tantas delas, as mitzvot, que são os mandamentos, são difíceis de entender. Por exemplo, você lê, é proibido você comer um animal que tem a unha fendida, mas não rumina, a carne de porco. Faz o menor sentido. Não faz sentido. E ele diz, ele reconhece, não faz sentido porque nós não estamos vendo, como comenta o inquiridor, as mitzvot acontecem num contexto maior e multidimensional. Não faz sentido aqui. Mas dentro do aspecto dimensional da coisa faz sentido. Dentro dessa elevação, dentro do erguermos o nosso mundo e darmos a eles, faz sentido. É como tentar ver o sentido de um único instrumento executando sua parte em uma sinfonia inteira. É com isso que nossas mitzvot se parecem, porque enxergamos apenas o plano material. Veja só, Abraão, Davi, Salomão estavam entregando o nosso mundo a essas entidades, a esses anjos. Imagine hoje, a planta que Davi recebeu foi reproduzida em São Paulo, com pedras vindo de Jerusalém.
E aí, hoje não é sacrifício de sangue. E não precisa ser, não é verdade? O sacrifício é espiritual, diz a Torá, diz o comentarista na Torá. Imagine então os sacrifícios de dinheiro. Dinheiro, cara. Dinheiro que tem um poder metafísico na nossa cabeça. Dinheiro que para nós compra tudo. Dinheiro que está imerso, inserido em tudo. Você precisa de dinheiro para estar me vendo, eu preciso de dinheiro para estar gravando. Imagine o que acontece quando pessoas espiritualmente estão sacrificando montanhas de dinheiro dentro deste transformador. É contra isso que eu estou lutando. E é por isso que não querem me deixar falar. Espero que você tenha gostado. A seriedade continua. Cara, compartilha na tua timeline. Curte esse vídeo. Fala para os teus amigos. Talvez eles te xinguem. Talvez eles te odeiem. Mas um dia eles vão despertar. Lê esses textos. Se tiver alguma dúvida, comenta. Aliás, comenta. Comenta qualquer coisa aqui. Vamos subir esse vídeo. Vamos derrubar os senhores do mundo. Muito obrigado pela audiência. Namastê.